Então, sejam bem-vindos hoje ao episódio número 6 do podcast Dev de Sucesso. Podcast que vai te contar a história de como conseguir sua vaga em DOL. Eu sou o Ian, apresento aqui o podcast e hoje eu estou com Murilo Zafalon. Murilo Zafalon, que é desenvolvedor back-end, full stack. Ele sabe fazer um monte de coisa. Estuda um pouco. Mas parece aí que conhecem mais ele pelo Ruby on Rails. Murilo, prazerzão ter você aqui hoje. Nosso episódio número 6. Conta pra gente, se apresenta um pouco aí, você que hoje está trabalhando numa vaga remota, ganhando em dólar, morando aqui no Brasil, em Brasília mais especificamente. Como foi aí que você começou, carreira acadêmica, se formou aonde, como é que você entrou aí na área de tecnologia? Tranquilo, eu sou o Murilo Zafalon, hoje eu sou full stack na Rockstar Coders. Faço um pouquinho de tudo, mas meu framework preferido é Ruby on Rails e front-end, várias coisas. Então, já mexi com React, Vue, entre outras coisas, outros frameworks. Minha história toda começou na UNB, então sou da mesma turma que o Ian. A gente começou lá atrás. Que ano que foi isso? 2011? Acho que foi 2011. Meu Deus, tem tempo, hein? Tem um bom tempo aí. Então, na faculdade a gente começou todo esse processo de startup, né? Então, naquele tempo era o começo das startups, todos esses anúncios da mídia de startup, e acho que todo mundo nessa época começou a se atentar a abrir empresa, abrir startup dentro da UNB. Entendi. Então, eu lembro também que antes todo mundo começar vamos chamar assim, uma febre, essa hype aí das vagas em DOL, que é uma realidade. De fato, lá atrás, quando todo mundo estava ali cursando a faculdade, meio pro final do curso, vamos botar ali 2015, talvez, 14? 14, acho que 2014. Realmente o cenário era de, vou abrir minha empresa na garagem de casa e é isso aí, partiu o Vale do Silício, tô rico. Foi isso que aconteceu? O que você fez lá aí? Conta aí, como é que foi que você começou nesse mundo profissional? Basicamente isso aconteceu. Nessa de, vamos procurar uma empresa, abrir uma empresa de alguma forma, começou rolar aqueles brainstorms de o que a gente vai conseguir abrir e o que vai dar um futuro, né? Na mesma época, meu pai estava abrindo uma academia, então ele estava usando um software já próprio da academia e começou a época do pagamento recorrente nas academias. Então, o pagamento de cartão de crédito, todo mês debita um pedacinho da parcela no seu cartão. O Smart Fit era a sensação do momento. Isso, era o início do Smart Fit. Então, o que aconteceu? Meu pai estava abrindo na academia e na época o sistema que ele usava cobrava acho que 1% do valor da parcela. Uhum. Então ele falou assim, você não consegue fazer algum sistema aí para ajudar a gente sair desse sistema, um sistema melhor do que o que já tem? E foi com isso que a gente começou a desenvolver um sistema para academia. Então, nessa época eu abri uma empresa chamada Zagu. Quando você fala a gente, era a gente quem? Quem que embarcou nessa loucura aí com você? Então, nessa loucura embarcou o meu irmão, que também fazia engenharia da computação na UNB, e mais um sócio, o Felipe. Caramba, então 3 ali, todo mundo ainda cursando na faculdade? Todo mundo cursando na faculdade ainda. O que você considera que vocês sabiam? Você lembra exatamente de que nível vocês estavam assim, de conhecimento de tecnologia? Vocês aprenderam isso na UNB, aprenderam por fora? Como é que os primeiros passos aí, digamos, ao mundo profissional? Francamente falando, a gente não sabia nada, né? Assim, o Felipe já trabalhava no mercado, então ele já tinha uma experiência de Ruby on Rails. Eu não tinha experiência basicamente com nada, já tinha feito alguns aplicativos em Android, mas bem para testar mesmo e aprender um pouco fora do que a faculdade entregava. E o meu irmão não sabia nada na época, né? Tava lá fazendo número. Caramba, e por que o Ruby on Rails, assim, teve algum motivo específico para a escolha do framework ou a tecnologia que vocês aprenderam? Foi uma jogada de sorte, porque o Felipe na época já trabalhava com Ruby on Rails, então ele já trouxe o conhecimento, quando a gente foi começar a empresa, de Ruby on Rails. Então todo mundo falou, vamos pro lado que alguém já sabe alguma coisa e vai conseguir ensinar pro resto das pessoas. Entendi. Nessa época, o Ruby é uma tecnologia famosa, um framework famoso, muito versátil, aí, principalmente para startups, faz muita coisa. Mas nessa época eu não sei se ele era tão famoso ainda, né? Não era tão famoso e era bem o início, assim, então... Era um framework legal na época e muito mais fácil do que um PHP, por exemplo, que era muito mais famoso na época. O pessoal estava naquela hype do Java com PHP e queria resolver tudo por isso. Mais tranquilo, Java, PHP, tudo linguagem de programação ali, são
está relembrando um pouquinho o cenário para conseguir montar esse timeline aqui. Então, ali vocês começaram esse projeto. Quanto tempo vocês passaram nele? Ele chegou em algum lugar, assim? Quais foram os marcos? E, naturalmente, que essa empresa assim, ela existe, deixou de existir, né? Eu conheço um pouco dessa história. Mas a gente queria conhecer aqui, queria que você contasse para a galerinha que assiste a gente, quanto tempo e qual foi o amadurecimento que vocês passaram nesse período que tentaram desenvolver o próprio software, foi ali o primeiro passo. Porque é importante você ter essa inserção no mercado de trabalho, que foi talvez a primeira experiência profissional de verdade, vamos chamar assim. Sim. O que acontece? A empresa eu considero como o meu palco de aprendizado, porque eu fazia basicamente tudo. Então a gente fazia do código até vendas. Então foi realmente o palco de aprender tudo que você pode fazer dentro de uma empresa. A gente ganhou um investimento seed na época, então conseguiu contratar vários estagiários, várias pessoas para trabalhar com a gente, abrir um escritório. Chegamos a ter mais de 100 clientes, né? Então 100 academias dentro do software. E nesse meio de tempo, uma outra empresa convidou a gente, meio que comprou o time para ir para São Paulo. E durou quanto tempo esse projeto de vocês antes dessa convite aí para ir a São Paulo, por exemplo? Eu acho que a gente ficou mais ou menos uns 2 anos fazendo esse projeto. E aí a gente foi para São Paulo, a empresa continuou aberta, mas a gente trabalhava dentro de outra empresa e fazia só a parte de venda da Zagu em São Paulo. Tem que deixar rodando sozinho, né? Agora, uma coisa que é importante, que até outras pessoas já passaram por aqui, acabaram comentando experiências similares, quando que foi o gatilho para dizer assim, estou na minha empresa, ela tem cliente, está funcionando, eu nunca tive acesso a dados de faturamento e nada do tipo, mas vocês estavam ali, o negócio estava andando, digamos, estava crescendo de certa forma. Sim, estava andando. Por que desistir para aceitar o convite de outra empresa? Qual era o cenário? O que vocês estavam vivendo naquela época? Falou assim, não, eu vou acabar encerrando, deixando o meu um pouco mais de lado e eu vou trabalhar em outro lugar. Na época 2 coisas aconteceram. A gente estava num processo para outro investimento, que teoricamente a gente ganhou o processo, mas nunca recebeu dinheiro. Então a empresa que ia dar o investimento sumiu, usou a gente para fazer mídia e depois desapareceu. Nossa. Então deu uma desanimada, né, na época. Eu não lembro dessa história. Não sabe? Não, opa! Foi bem off, assim, a gente fez todo um processo às escondidas e... Caramba, que processo foi esse? Cara, é um processo, eu não sei mais o nome da empresa, mas era uma empresa que tinha um coworking no Clube Bandeirante. Caramba. Um coworking aberto. É uma dessas empresas que acaba pegando licitação do governo. Ah, sim. Então ela basicamente usou de palco, fazendo matéria e tudo mais em cima das empresas que se cadastraram e no fim não pagou, né? Não investiu em ninguém, na verdade. Não investiu em ninguém, pode ter acontecido muita coisa, realmente eu não sabia dessa história. Não... Mas ficou assim, uma frustração, digamos assim, um desânimo por conta de algo que não aconteceu. Sim, ficou essa frustração. Na época a gente também tinha um concorrente que estava super investido, então estava crescendo muito rápido e de certa forma tentando roubar os clientes que a gente já tinha. Então também era um problema e a gente não estava crescendo na velocidade que a gente queria. Entendi. Fora isso, tudo isso, teve a oportunidade de ir para São Paulo. Então foi assim, a gente quer pegar o seu time e trazer para São Paulo. Então foi uma opção boa pra gente. Caramba, curioso. Então não foi realmente, teve uma série de fatores que acabaram influenciando nessa decisão. Então, logo aí vocês acabaram indo para São Paulo, ali encarar, era uma empresa maior, mesmo segmento? Era uma empresa, sei lá, se a gente se considerava pequeno, era uma empresa média, vamos dizer assim, tinha um investimento de, acho que no final, de mais ou menos uns 2 milhões. Então, pra gente, era um segundo passo, vamos dizer assim, um segundo... Um passo que vocês não deram, por exemplo. Que a gente não deu, exatamente. Entendi. Curioso. E qual foi? O que você encontrou de diferente entre os desafios que você já enfrentava e os desafios que você passou a enfrentar nesse novo emprego, nessa segunda fase? Nessa segunda fase, o que a gente considerava que a gente não tinha na Zagu era uma boa equipe de venda. Então a gente tinha 3 programadores tentando fazer todas as coisas dentro da empresa. A gente não tinha ninguém do marketing da venda para fazer a venda do produto. Então acabava caindo pra gente, a gente não tinha
tanta lábia, vamos dizer assim, era muito racional e acabava não tendo aquele plano de voo tão bom quanto outra pessoa poderia ter. É difícil fazer tudo ao mesmo tempo, né? São uns desafios ali do empreendedor no início, ele acaba tomando muitos papéis e delegar depois se torna muito complicado. E nessa outra empresa, o que a gente tinha? A gente tinha um CEO sonhando tudo que ele podia fazer dentro da empresa e a gente tentando realizar tudo. Então, o que a gente sabia fazer, a gente podia fazer lá, tinha investimento e tinha pessoa de vendas. Então, era o segundo passo na engenharia, né? Era o segundo passo que a gente poderia ter tido na nossa empresa e acabou não tendo, e lá eu consegui viver, entendeu? Curioso. E logo você ficou quanto tempo aí? Ficou 2 anos na sua e passou mais quanto tempo nessa empresa? Nessa empresa eu fiquei 1 ano full time na empresa. Nisso começou a pandemia, a empresa não conseguiu outro investimento, então começou a reduzir o pessoal. E nisso vocês trabalhavam presencial lá em São Paulo. Então a mudança foi por conta do cenário de trabalho que ainda era totalmente presencial. Ainda totalmente presencial. Escritório todo dia e era isso. Escritório todo dia, a gente tinha um escritório lá perto de casa. Uma equipe de, acho que na época, 12 pessoas dentro do escritório. Bem legal, assim, uma experiência bem legal, porque era um escritório bem legal, então... mas era de fato, né? Nessa época, e o cenário era básico. Quem queria evoluir na carreira de TI tinha que ir para São Paulo em busca de salários melhores. Sim, São Paulo era o hub, né, do Brasil. Ou era Brasília você não encontrava, não tinha tanta oportunidade como tem hoje em dia. Era São Paulo, prioritariamente, e acho que alguns outros ali perdidos em outras capitais. Florianópolis, mas bem mais, se não fosse São Paulo e Rio, era um pouco mais difícil você encontrar salários realmente bons ali, vamos botar assim, 10 mil ou algo acima. Também não fugia muito disso nessa época. Sim, não, nessa época não. Exatamente. Então a pandemia começou, o que mudou? Mudou que primeiro a gente foi para dentro de casa em São Paulo, então não conhecia muitas pessoas em São Paulo, a gente vivia muito para o trabalho naquela época. E com a empresa começando a fechar realmente, já encaminhando para fechar, a gente resolveu, na época eu e meu irmão, resolvemos então que a gente ia partir para outra oportunidade. E como é que foi essa busca pelo emprego ali? Até então vocês trabalharam em startup, meio que buscados pelo que vocês já tinham feito de resultado, começaram na própria empresa. Como foi essa primeira ida ao mercado, digamos assim? A primeira ida ao mercado foi meio assustadora, assim. Por quê? Porque na época todas as empresas... A gente já tinha passado por empresas startups pequenas. Então a gente queria ir para uma Big Tech. Não uma Big Tech como o Google, mas uma startup unicórnio, alguma coisa do tipo. E startup unicórnio, ou seja, uma empresa que tinha muita gente, já estava com investimento, já estruturada. Tinha pelo menos 1 bilhão de reais de investimento, então... E vocês chegaram a quais empresas nessa época? Você chega a lembrar? A gente tentou Quinta Andar, Gympass, não vou lembrar as outras. Tranquilo, tem tempo já. Mas e aí, quando você encontrou os processos seletivos, o que teve de dificuldade, como é que era aquela época? Então, o que mudou muito? Na época estava muito na moda microserviço. Então, todas as empresas que a gente ia aplicar queriam que de alguma forma você soubesse algo de microserviço. Então, vocês sabiam já? A gente não sabia. Esse que era o grande problema. Então, assim, tudo que você ia aplicar é sênior. Não, sênior tem que saber microserviço. Então, a gente acabou, já fui CTO de uma empresa e mesmo assim, para outra empresa eu não era sênior, porque eu não sabia microserviço. Isso é um grande descompasso que a gente tem. Quando a gente está na startup, a gente é um profissional resolvedor de problema. Isso. E às vezes a empresa maior, ela quer um especialista muito específico que viveu só aquilo. Exatamente. E não olhou muito para o lado. Isso é uma grande, digamos assim, é um divisor de águas quando você opta por trabalhar por uma startup, onde você vai resolver mais problemas de forma geral. E isso vai de apertar um parafuso na parede até um bug em produção, a uma empresa maior onde está processos um pouco mais rígidos, eu não vou nem dizer estruturados. Mas você tem bem feitos, de certa forma. Você tem um escopo de trabalho muito melhor definido e realmente... Cada um faz o seu papel dentro da empresa. Exatamente. Você não tem, vou contratar alguém para fazer e é desse jeito. Realmente são filosofias um pouco diferentes e contrastantes. Aí eu acho que a segunda parte assim, que a gente pode dizer é o processo seletivo. Para entrar na outra startup, basicamente eu fiz uma conversa com o líder de engenharia da época. Ele gostou, fez algumas perguntas muito básicas, gostou da gente, viu o produto que a gente já fazia e eu entrei.
não teve nada... Ou seja, o portfólio acabou validando muito... Validou, se ele consegue fazer o que ele fez na empresa dele, aqui dentro ele vai conseguir. Entendi. Resolvido. Quando eu comecei a tentar outras empresas, normalmente a primeira etapa aqui no Brasil era um lead code para casa. Então, acho que na época nem eles estavam tão preocupados em performance de algoritmo, era mais entregar e passar no testezinho pronto lá deles. Uhum. Então, não importava a performance, qualquer performance passou, estava certo. Depois ia para o RH, depois do RH ia para uma entrevista técnica. Basicamente. Nessa época aí, eu lembro que a gente aplicava pelos sites GitHub e tal, isso aí que vocês reclamam de preencher, e a gente levava semanas para receber uma resposta, um e-mail, para fazer uma entrevistinha de 10, 15 minutos, era um negócio papum ali. Era Greenhouse, a maioria das entrevistas, das empresas maiores usavam Greenhouse. Cada empresa você tinha que achar o site, achar o formulário, escrever tudo que você pudesse escrever, e rezar para ser chamado, porque nem sempre... Tinha que batalhar pela vaga, né? Ainda não tava esse boom todo, tava começando ali, né? Tava acontecendo. Então, você viveu... Tiveram outras etapas nesse processo da Gympass, por exemplo? Então, eu acabei... acho que a gente pulou, mas eu já acabei entrando no Gympass, né? Uhum. O processo basicamente aconteceu. Eu entrei no formulário, passei o formulário normal, fiz o lead code, passei e fui para RH. Beleza. Na época eu queria uma vaga de sênior, porque saindo de uma startup eu me sentia como sênior, né? Uhum. E fui para essa vaga de sênior com a RH. Bati um papo lá com a RH, tudo mais. O que é engraçado é que na época, uma das últimas perguntas ela perguntou se eu me sentia à vontade para falar inglês. Tem uma pergunta em inglês. O inglês começou a aparecer aos poucos aí. E na época eu realmente odiava o inglês. Então eu falei pra ela, não me sinta à vontade. Ela falou, tudo bem. E eu não respondi a pergunta em inglês. Uhum. Passou uma semana, ela respondeu, não, a gente achou que seu perfil não encaixa e não me passaram. Pô, balde de água fria, né? Balde de água fria. Uhum. Mas o que aconteceu? Como eu tinha a Zagu, que era um sistema de academias, eu já tinha integrado com o Gympass e tudo mais, a diretora, uma das heads, me achou no LinkedIn e mandou uma mensagem me convidando para fazer a entrevista. Ou seja, você foi reprovado. Eu fui reprovado. E reconvidado a participar do processo por uma pessoa que não sabia o que estava acontecendo. Isso, ela me convidou no LinkedIn. Aí eu respondi, não, muito legal, mas eu fiz a entrevista essa semana e não me passaram para a próxima etapa. Passou um dia, o RH me liga de volta. A gente conversou aqui e tudo mais... E a gente quer que você faça de novo, mas dessa vez a gente acha que você não é sênior, a gente vai te dar uma vaga aqui como mid e você vai fazer o processo. Mid é o pleno, né, no caso? Mid é o pleno no... Sim. E como é que foi? Você já estava se candidato a senior, recebeu uma proposta de pleno, como é que foi essa receptividade? Pra ser bem franco, na época o que me importava, acho que até hoje o que me importa, não é o título, mas o salário. Se a remuneração tá dentro do que eu quero, não importa se eu sou sênior, mid, júnior, entendi. Tá dentro do que eu quero, dentro da empresa eu vou trabalhar igual outra pessoa e posso fazer o papel de sênior de qualquer forma, entendeu? Então... Nessa época, uma proposta que você recebeu foi de quanto, mais ou menos? Na época no Gympass foi 8.300, mais ou menos. Um pleno... Para um pleno. 8.300, que ano era isso? 2019 ou 2020? Então, 2019, pleno já estava ganhando isso. Hoje em dia, essa faixa tá mantida mais ou menos, né? Um pouco mais, um pouco menos, talvez. Tá bem mantida, assim. Acho que o pleno tá indo até um valorzinho, uns 10 hoje em dia. Eu entrei como mid, mas eu já ganhava mais do que as pessoas que estavam lá, ou muito perto dos mids que já estavam lá há um ano e meio, 2 anos. Entendi. Então, de certa forma, você entrou bem, apesar do... Eu entrei bem, Tanto downgrade, assim. Uma dos motivos foi, olha, a gente não pode pagar melhor do que isso, porque você já tá com o mesmo, melhor do que o salário das pessoas que estão lá. Então, se vocês conversarem, vai dar problema pra gente. Não, faz sentido. A empresa grande também, ela, de certa forma, engessada, porque ela já tem faixas salariais definidas, e é isso. Ela sabe que as pessoas conversam e... Principalmente sobre o salário. E se conversar, vai ter... Beleza, você entrou na Gympass, tiveram outras etapas depois disso? Tiveram outras etapas. Depois do RH, aí teve entrevista técnica com 3 pessoas ao mesmo tempo. Caramba. Depois disso, teve uma entrevista com o diretor. Nossa. E aí, depois dessa entrevista com o diretor, eles fazem um board entre os diretores, analisam seu perfil e escolhem se você vai entrar ou não.
Nossa, é um processo bem longo. Bem longo. Ou era bem longo, eu não sei como é que tá hoje. Não, bem longo. Tanto que eu ia ter entrevista com a head que me chamou, acabou que ela não apareceu e eu tive que fazer outra entrevista depois com ela ainda separado. Então, Nossa. foi um processo bem longo, assim, de entrevista. Então, depois de todo esse processo, de fato, você aceitou e entrou. Sim, mas assim, só levando, porque depois a gente vai pro lado dos Estados Unidos, as entrevistas são técnicas, mas todas bem faladas e perguntas bem então, diretas. Nada muito, abra a tela, vamos compartilhar. Compartilha, nada disso, foi só... Mesmo sendo um unicórnio, que hoje o Gympass tá aí... Mesmo sendo um unicórnio. Caramba, coisa até quando eu já estava lá, mas pro final alguns times já estavam tentando fazer algum testezinho pro cara conseguir falar mais do conhecimento, mas era muito de time para time. Vai ser desenvolvedor back-end, pode ser que tenha esse teste, vai ser front-end, pode ser que não tenha. Então era muito de time para time. O que era a regra era 3 pessoas num painel técnico e depois diretor e ia pro board para decidir se você ia passar ou não. Mesmo assim, as empresas sofreram muito quem passava teste, porque acaba sendo um processo moroso e a gente viveu um cenário ali 20, 21, enfim, quando a pandemia de fato se mostrou um pouco mais duradoura, que começou a dança das cadeiras, né? Uma empresa aumentando o salário, o programador sem experiência ganhando muito, o pessoal prometendo curso de 3 meses, 5 mil reais de salário, virou uma loucura. Virou. A gente ainda vive um pouco reflexos desse tempo, né? A grande demanda de pessoas que estão vindo para a da TI. Felizmente, algumas agora estão com uma preparação um pouco mais longa, mais adequada, mas enfim, eu acho que tem regra ao mesmo tempo que eu realmente não acredito nessa história de 2, 3 meses aí o cara já está fazendo alguma coisa. Eu acho que tem uma certa jornada a ser cumprida ali de alguma forma, a menos que eu tenha feito algum tipo de estudo prévio. Mas tranquilo, seguindo o barco dessa história toda, o que aconteceu durante a sua estadia do Gympass que te acrescentou como profissional e o que veio depois? Seguindo o barco, então, só uma informação extra, que quando eu entrei eu consegui trazer o meu irmão, então o meu irmão fez as entrevistas também, passou e entrou, a gente entrou em times diferentes, mas os dois entraram no Gympass. Caramba, mas vocês fizeram, já foi meio que combinado essa... Foi aquela coisa assim, eu tô entrando, é unicórnio, é o que a gente tá procurando, quer tentar também? Quero. Então, eu tinha algumas dicas do processo seletivo, dependia mais dele agora. Dependia mais dele, O processo é esse, querendo ou não é conversar, então faça conversa aí, vamos tentar entrar juntos. Entramos em times diferentes, até porque era uma ideia do Gympass separar mesmo, pra não ficar 2 irmãos no mesmo lugar. Mas ele entrou junto comigo e foi o início ali do Gympass. O que mudou dentro, assim, de uma startup para uma empresa grande? Primeiro, essa história de microserviço. Então, tudo era um microserviço. Então, cada partezinha do Gympass era um microserviço. Os times eram muito focados em coisas específicas dentro do sistema. Então, qualquer probleminha que você tinha, esse é o time de DevOps. Vai ter que conversar com o time de DevOps. Esse é o time de pagamento, vai conversar com o time de pagamento. Então começava aquela conversa que dentro de uma startup você não tem, porque você já conversa direto com a pessoa que está resolvendo aquele problema. Aí não, tinha que começar a mandar mensagem no Slack, conversar, esperar a pessoa responder, decidir, documentação e tudo mais para essas integrações dos microserviços. Caramba, curioso. No final, você viu que essa nova estrutura, ela de fato fazia sentido? Faz sentido de certa forma, mas na época começou uma ideia de tudo é microserviço e cada coisinha pequena do sistema vai ser um microserviço. Então, bala de prata, né? Isso. Uma coisa é ter alguns microserviços e um time trabalhando nisso. Outra coisa é cada coisinha do sistema ser um microserviço. Então, no meu time tinham 4 pessoas e 4 microserviços. É uma coisa meio exagerada para um time que poderia ter só um microserviço e estar resolvendo só aquilo. Não, curioso. Essa parte é um pouco mais difícil porque ela envolve também uma visão de longo prazo até da própria organização, que nem sempre a gente tem acesso, né? Sim, A gente não sabe de fato... De certa forma vem de cima, vem das pessoas que já estão há mais tempo. E esse é um pouco da dificuldade da empresa, da organização maior, né? Ela traz a propagação da informação até internamente, ela ocorre de forma diferente. Sim.
Startup não, você acaba falando diretamente ali com o C-Level, com o diretor, seja lá quem for. Sim, a informação vem, você ainda pode discutir alguma coisa. Mete a mão ali. Quando você é só um desenvolvedor numa empresa grande, isso vai descendo, vai do diretor, do CTO, do diretor, você executa mais, né? Você vai conseguir debater ali com o tech lead, mas não vai passar disso, entendeu? A não ser que você tenha um argumento muito forte, vai ficar ali e é isso, entendeu? Entendi. E quanto tempo você ficou na Gympass? Eu fiquei na Gympass ao total 10 meses. Então foi uma passagem até curta, né? Foi bem rápida, relativamente. O que aconteceu nessa época, que aí você viveu um pouco, né, dessa história, a gente basicamente tem um grupo no Telegram com vários desenvolvedores lá da UNB, e a galera começou a jogar lá que estava tendo muita vaga para os Estados Unidos. Acho que foi uma das primeiras vezes que a gente ouviu falar de alguém mais próximo, né? Mais próximo, mais dentro de alguma forma dentro do círculo, né? Porque acho que até então, posso até, se tiver alguma falha aí, me ajude. Eu lia histórias dessas só no LinkedIn, mas assim... tinham muitas histórias muito espalhadas, você não via ninguém, e às vezes eram histórias de tipo, essa pessoa já estudou nos Estados Unidos, já morou, começou um emprego lá e trouxe ele para o Brasil. Então era uma coisa muito espalhada, que não é... Você não olhava e falava que era verdade, assim, pra todo mundo. Não era um negócio não parecia muito simples, né? Sempre tinha um detalhe ali que parece que a gente não estava enxergando. Exatamente. Então, nesse grupo começaram a falar das vagas, dos sites que a gente poderia aplicar. E o que aconteceu na época? O meu irmão decidiu, já estava um pouco de saco cheio do Gympass, decidiu que realmente ia se demitir e ia procurar vaga pro exterior. Então, ele começou a entrar no LinkedIn, todos esses sites, e aplicar para 1 milhão de vagas lá para fora. Você lembra quais sites você usava? Na época, AngelCo. Que hoje mudou, virou wellfounded.com, né? Wellfounded. Tinha uma empresa, basicamente um RH, que ficava fazendo esse meio de campo. Então, não sei exatamente o nome da empresa, mas era um RH que tinha algumas vagas já e ele ficava fazendo exatamente isso, procurando pessoas e jogando para as vagas. E na época também tinha o TripleByte. TripleByte foi extinto recentemente. Isso. Interessante. Muito curioso, na verdade. E de fato foi essa história mesmo. Eu lembro parcialmente dela. Então, seu irmão foi o primeiro a tentar, digamos assim. A tentar, exatamente. Ele largou tudo e falou, vou tentar. E quando que você estava na Gympass ainda? Estava na Quando Gympass. Que deu o estalo que agora é minha vez, eu vou tentar também? Então, o que aconteceu? Meu irmão começou a tentar muito e ele me vendeu a ideia de que cada entrevista era uma aula de inglês. Então, se ele não passasse, não ganhasse nada, ele estava aprendendo inglês. Isso até é um negócio interessante. Até fazer uma pergunta para eles. Então, você já sabia que precisava do inglês? Já sabia que precisava do inglês. E tinha alguns requisitos técnicos, digamos assim, nas vagas, quando você foi procurar. O inglês te assustou? Como é que você estava no inglês? Então, eu fiz... O que você tinha de conhecimento prévio? Eu fiz durante o ensino médio 3 anos de inglês. Curso particular na escola? Era particular, mas no horário depois da escola era um cursinho dentro da escola. Mas foi um cursinho particular que você fez? Curso particular. Eu era muito ruim, outro nível de ruim no speaking. Então, por exemplo, eu tinha a nota de gramática 9 e basicamente estava com 5 em speaking. Que era a média para passar? Que era a média, e eu só... Porque fazia a média com a gramática, então eu conseguia passar por causa disso. Mas minha mãe era chamada no cursinho todo o tempo pra falar, olha, ele tá com chance de reprovar porque ele não consegue falar. Então, você tá dizendo aqui, mesmo tendo estudado, você sentia que tinha dificuldade em falar. Muita dificuldade. Primeiro é acertar as palavras, é como se eu tivesse uma língua presa que eu não consigo falar algumas palavras direito. Então, sabendo da sua, vamos chamar assim, óbvio que já é uma coisa muito boa, ter um conhecimento prévio do inglês, mas você sabia das suas dificuldades, não vou nem te chamar de limitações. E você foi encarar mesmo assim, seu irmão... E eu fiz o cursinho, acho que de 2000 até 2010, que foi quando eu saí da escola. Depois eu nunca mais... Inclusive a gente já está falando de 2021 praticamente. 2021, depois eu nunca mais tive a necessidade de falar inglês. Já fui algumas vezes para os Estados Unidos, mas nunca tive a necessidade de realmente falar alguma coisa fora do me dar uma água, entendeu? Entendi. Então... E como que você encarou esse desafio? Você sabia que ia ser difícil e tal. Aí seu irmão falou que era uma aula de inglês. Aí o que aconteceu apesar de eu odiar o speaking, eu sempre assisti, eu gostava muito de filme, série,
E naquela época muito antiga, que a gente ainda baixava tudo no torrent, Nossa. eu assistia muito filme e série que não tinha legenda. Então eu acabava, saiu o episódio hoje, a legenda sai daqui 3 dias. Porque tinha a galera que fazia legenda, né? Sim, sim. Então, não, vou assistir, e comecei a assistir, primeiro com legenda só em inglês, depois sem legenda. Porque eu queria muito assistir os episódios. Entendi. Então eu comecei a entender bem o inglês. Mas a fala a gente não pratica, a gente não sabe nada. Sim, é bem mais difícil. Eu acho que o tópico mais difícil que tem de evoluir é, de fato, quem não fez o intercâmbio e tal, acaba tendo uma jornada um pouco diferente. Mas mesmo sem essa vivência, entre aspas, assim, ou até todo esse aprofundamento no speaking, na fala, você conseguiu a sua primeira vaga em dólar. Consegui. E como é que foi essas primeiras entrevistas de perder o medo, ir lá e tentar de fato? Então, foi assim, como meu irmão já estava fazendo entrevista, acho que na época ele até já tinha passado para uma empresa, eu falei, cara, esse mercado existe, meu irmão passou, existe de verdade. Então, aí, os dólares criando a rivalidade em casa. Então eu tenho que é o que tem, eu vou ter que ir por esse mercado. Sim. Se eu tenho medo do inglês, eu vou ter que melhorar e passar esse meu irmão conseguiu, eu não quero nem saber, agora eu vou. E o que foi que aconteceu? A gente começou a usar, na verdade comecei a usar o Wells Speak para treinar. Então é um aplicativo que você basicamente lê a frase que está lá e ele tem uma inteligência artificial para ver se você está falando as palavras do jeito certo ou não. Mas esse aplicativo é grátis? Você paga para celular? Ele tem uma parte grátis, mas acaba que quando você começa a usar, vira pago, mas também não é uma coisa muito cara, tipo, acho que R$20 por mês no máximo, algo desse tipo. No episódio 2 aqui, acho que foi 2? 3, o Fraps veio aqui, ele também usou, comentou esse mesmo aplicativo, a gente vai deixar o link na descrição. Basicamente você põe no nível hard e começa a tentar falar as palavras e ele vai te dar exatamente onde a sua pronúncia não está saindo o som certo. Então você começa a repetir a frase várias vezes e várias frases e consegue ir melhorando a pronúncia. Então não tem como fugir, né? A pessoa tem que tentar. Isso. De qualquer forma, isso é só um treinamento da pronúncia, não é um treinamento de conversar com alguém de verdade. Que eu decidi então que eu ia marcar um monte de entrevista, tentar marcar, porque escrever em inglês tudo bem. E quando começou a aparecer as entrevistas, eu comecei a marcar tipo para daqui uma semana. Tá, calma aí, isso é um negócio importante. Então você estava aplicando para as vagas. Estava aplicando para as vagas. Por algum desses sites que a gente já comentou aqui e até outras buscas. Você teve que fazer alguma coisa com o seu currículo, com a forma de apresentação? Porque já tive relato aqui de gente que manda o currículo e não tem resposta. Sim, eu acho que pelo todo o meu conhecimento prévio e já ter um unicórnio no currículo, já era meio que direto, assim, já batia, tem um unicórnio que vale hoje 2 bilhões, então já batia que, já sabia microserviço, Kubernetes, todas as no mundo das empresas de TI, quem tem um unicórnio, normalmente é uma empresa que é conhecida no mundo inteiro, são pouquíssimos. Então já é um bate-crachá, entendeu? Ele tem os nomezinhos da moda e tem uma empresa que ganhou muito dinheiro, então qualquer lugar que você aplicasse, eles sabiam que você tinha uma empresa com uma boa qualidade, com muita tecnologia ali por trás. Currículo, realmente, por algum tempo, no início, eu fiz um currículo de uma página, daquele currículo certinho, bate uma página, acabou, todas as informações que precisa. E o LinkedIn, eu passei a minha língua principal para inglês. Então você fez a preparação básica. Preparação básica. Então eu removi o português e botei tudo em inglês. E como minha linguagem padrão, sempre quem abrisse, abria em inglês. Então você já estava ali, só desenvolvedor back-end, Ruby on Rails, começou a aplicar, começou a receber respostas. Comecei a receber resposta. Beleza. E aí? E aí marquei a primeira entrevista. Por sorte, era um RH que era uma brasileira trabalhando para empresa gringa. Nossa! Nisso eu falei assim, eu preciso, independente, eu vou ter uma entrevista, eu não sei se eu consigo falar ou não. Peguei e marquei uma aula no Cambly de inglês um dia antes da entrevista. Cambly que é outro aplicativo que você conversa aplicativo, mas você conversa direto com algum professor. Então, nativo, né? Nativo, isso. Então eu marquei uma conversa, entrei na conversa. Quando é no vamos ver, você tem que falar, porque o cara não entende português, você não vai falar outra linguagem, você tem que falar inglês. Sim.
Conversei lá com ele e tudo mais, me deu um pouquinho de confiança de que eu conseguia falar alguma coisa, que eu não ia travar, pelo menos. Eu ia esquecer palavras, eu ia travar, mas que eu conseguia buscar outra palavra quando eu esquecia alguma coisa. Dava para desenvolver o raciocínio. Dava para desenvolver o raciocínio. Legal. Aí isso foi no outro dia. Então você foi marcando entrevista. Isso, aí marquei entrevista no outro dia e fiz uma entrevista com essa brasileira. Então na hora que eu já fui dar um hi, ela já deu um oi. Aí, opa! Aí comecei, aí ela começou a falar em português, aí começou a me perguntar umas coisas em português e tudo mais, e eu em português. Aí ela falou, olha, agora a gente vai ter que trocar para inglês, porque a empresa é americana, apesar de ter brasileiros, eu preciso saber qual é o seu nível de inglês, se você consegue falar mesmo ou não. Nisso eu falei, não, tá bom, já virei para ela e falei, ó, tem 10 anos que eu não falo basicamente nada em inglês. Se tiver muito ruim ou não tiver dando certo, você pode falar, a gente corta. Tá tudo bem, você tava ali pra treinar. Eu tô aqui, se não der, não deu, eu tô aqui pra não gastar o seu tempo e não gastar o meu tempo. Sim. Mas a gente entrou no inglês, ela foi perguntando as coisas, foi falando, eu tava muito nervoso, suava assim na cadeira. Nossa, velho. Mas foi saindo. Gente, isso acontece, é verdade. E aí vantagens, por exemplo, de ser uma brasileira, que por exemplo, teve uma hora que eu travei. Eu queria falar uma palavra que eu não conseguia achar outra palavra pra falar. Aí eu falei a palavra em português. Aí ela traduziu pra mim. Então ela foi muito tranquila nesse sentido. Tipo, mal ou bem ela te deu uma mãozinha. Mal ou bem, querendo ou não, ela é brasileira. Então ela sabe que a gente não... Aí no final da entrevista eu perguntei, o que você acha? Ela falou, o vocabulário é bom, tudo mais. Você só tá sem prática, então vai ter tempo pra melhorar. Não foi horrível, na verdade. Foi horrível, basicamente foi isso. Pô, show. Mas também isso até... Aí é uma percepção minha, de várias pessoas que eu já conversei, assim, até entrevistei aqui. O inglês pode não estar fino, mas se você consegue se comunicar e tem um conhecimento, digamos assim, um bom currículo, parece que as coisas acabam se organizando e ajudando de certa forma. Tem uma certa colaboração para você. E eu acho que tem outra coisa também. Tem vamos dizer assim, o range de salário da vaga. De certa forma, quanto mais baixo o range, mais disposto eles estão a aceitar um inglês, entre aspas, meia boca, vamos dizer assim. Entendi, é um inglês só de comunicação ali. Inglês de comunicação. Entendi. Então, e essa vaga que você está aplicando e conversou com essa brasileira, você lembra o range dela na época? Essa vaga você tinha alguma meta quando você começou a procurar, digamos assim? Essa vaga não tinha um range, então, e eu também não sabia quanto eu poderia pedir. Eu sabia que pelo Triple Bat a gente via vagas de 150, 100 mil dólares por ano. Então já começava a sonhar com elas, né? Você tava a gente sonhava com elas, mas não era nenhuma que bateu na nossa porta. Olha, a gente quer pagar isso. A gente sabia que na época a gente estava procurando vaga, a gente tinha entre 3 mil e 7 mil dólares. Eram vagas assim que apareciam. O dólar já estava 5 reais aí nessa época, que é mais ou menos o que a gente está no dia de hoje. Então a gente está falando aí de 15 a 35 mil. Isso. Que já eram salários... Era mais do que o mercado pagava, né? O mercado pagava, então... Você brigar por um salário de 15, 16 ali, antes de dar um boom mais forte, pô, era suado ali. E depois que você entrava, dependendo do valor que você entra numa empresa, é difícil, né? Conseguir progredir lá dentro. Assim, quando eu entrei no Gympass, um grande problema que eu vejo, pelo menos nas grandes empresas, se você entra num lugar que está meio que desorganizado... É muito mais fácil você crescer, virar um sênior, um tech lead dentro daquele time. Tem mais problemas para resolver, né? Porque você tá entregando muito valor. Eu entrei num time que tava tudo muito resolvido, o time era muito bom. Então, se eu tava lá ou eu não tava lá... Você não tinha como brilhar demais ali. De certa forma era indiferente, entendeu? E dentro de uma empresa maior como o Gympass, vamos dizer, o aumento de salário ele é feito em épocas certas, então tem as avaliações anuais. Você não pode simplesmente bater no seu tech lead e falar, eu quero um aumento. Isso não acontece. Em julho vai ter uma avaliação, em janeiro vai ter outra avaliação. Você tem que esperar a avaliação para ter algum aumento no seu... Acaba seguindo um rito ali um pouco mais formal, né? Isso. Acontece bastante. Mas, de qualquer forma, em contrapartida também, você acaba enxergando sistemas gigantescos que nem sempre a startup tem a oferecer. É uma experiência muito boa. É algo que eu indico para... Era a pergunta que eu faria, se valeria a pena. É algo que eu indico para as pessoas, porque sim... Hoje eu faço entrevistas e eu sei mais de microserviços e mais dessas tecnologias do que empresas maiores que não estão usando isso hoje. Então, às vezes, estou numa entrevista, eles me perguntam coisas, tipo, o que você achou disso?
como você se sentiu trabalhando com isso, porque eles realmente querem saber se para eles, dentro da empresa deles, faz sentido essa mudança. Então acaba que do funcionário você acaba quase virando um consultor. Isso. Então, a gente está falando aqui dessa vaga em dólar aí que você aplicou, conversou com a brasileira. O que aconteceu depois? Eu fui para um teste técnico e nesse teste técnico eu caí. Calma, esse teste técnico o que era? Esse teste técnico era um take home, que é o que... basicamente um dever de casa. Então sim, é o home assignment também, né? Assignment. Isso. Te manda um projeto com uma descrição, no caso era uma API para fazer, então uma API em back-end, Ruby on Rails, para você fazer, entregar, eles iam avaliar, e se você mandasse bem, eles passavam para a próxima etapa. Na verdade, antes disso, de ir para o take home, teve uma entrevista técnica mesmo com o manager da vaga. E depois dessa avaliação ele passou o take home. No take home, quando eu mandei, eu cometi alguns errinhos que hoje eu entendo que eu cometi. Entendi. E você lembra o que era para fazer nesse take home? Era uma API, basicamente uma API. Eles davam uma API, a empresa era sobre DNS, então eles davam uma API tipo para gravar e buscar DNS, basicamente. Mas dentro desse teste, tinha alguma coisa que até então você nunca tinha visto, nunca tinha trabalhado? Tinha alguma pegadinha? Não, na verdade não. O que acontece startup, a gente não faz teste. Normalmente não faz teste. No Gympass tinha teste, óbvio. Acho que não digo teste, mas a gente acaba pecando em alguns detalhes que são essenciais. Então, nessa empresa, o que eu me recordo é que eu caí, porque eu não sabia uma função, eu não sabia buscar um teste direito. Então, eu fiz o teste, mudei a ordem dos atributos, porque eu não sabia como buscar esses atributos para checar no teste. E isso foi o que me derrubou nessa vaga. Entendi. Então, e depois de falhar, eles te deram feedback ou só sumiram? Como é que funciona isso? Aí esse padrão, as pessoas só respondem, não queremos continuar e desaparecem, né? Sim, você não sabe exatamente, você foi muito tempo depois descobrir por que... depois que eu fui descobrir, não, eu errei aqui mesmo. Porque, na verdade, o que eu fiz de errado, né? Eu mandei na descrição eu falei, não dá pra fazer isso aqui porque eu vou ter que trocar alguns atributos. Falei alguma coisa assim. Só que depois eu descobri que tinha como, então eu já falei, você se eliminou já, né? Eu me eliminei, entendeu? Não, tudo bem, acho que faz parte dessa evolução profissional também. Você estava ali, era um dos primeiros que você fazia, né? Foi o primeiro, né? E quantos mais você fez até o que você de fato passou? Então, depois disso, eu tinha conhecido na DocSign e tinha uma vaga aberta era tipo suporte técnico, só que na DocSign. E inglês também. Falei, vamos ver, vamos fazer a entrevista e ver qual que é a proposta que eles fazem. Sim. Fizeram propaganda que ia ser em inglês, que ia ser pagamento em dólar e tudo mais. Eu falei, vamos ver, porque a DocSign é uma empresa muito grande também, salários bem maiores. Sim. Fiz a entrevista, perguntas mais de suporte técnico, então como funciona IP, como funciona uma conexão, todas essas coisas. Fiz entrevista com acho que 4 pessoas do DocSign, 4 americanos. Consegui conversar, consegui falar, consegui responder. Então já tinha destravado na parte do inglês. Já tinha destravado, eu só ficava na época muito nervoso com o inglês. Então toda vez que eu sabia que a entrevista ia ser em inglês, eu ficava muito nervoso. Porque eu nunca confiei no meu inglês, por mais que saísse alguma coisa, eu não estivesse sendo eliminado das entrevistas pelo inglês, me deixava muito nervoso. Tipo, eu saía, parecia que eu tomei banho depois que eu saía das entrevistas. Caramba! Mas o que aconteceu foi que eu fiz essa entrevista da DocSign, passei na vaga, me mandaram uma oferta, só que na época, como a DocSign era muito grande, ela tinha uma filial no Brasil. Então veio uma vaga CLT, que na época era mais que eu ganhava no Gympass, então era mais de 10 mil reais na época para uma vaga de suporte. Pô, não é ruim. O que é um puta de um salário para uma vaga de suporte. Mas eu falei, não, ter que falar inglês o tempo todo, suporte, que talvez seja uma coisa mais... Era suporte de integrações. Então, que era uma coisa que eu ia ter que falar inglês o tempo inteiro, e com esse meu medo e
Não faria muito sentido. Quando a gente tá falando suporte, é aquele carinha que fica no chat lá ou que atende o telefone quando você liga pedindo ajuda. Basicamente, mas no caso da DocSign era o suporte de integração, então era suporte para desenvolvedor. Menos pior. Então eu ia falar, ele ia falar basicamente, a API aqui não tá funcionando, e eu ia tentar resolver ou descobrir por que não estava funcionando. Justo. Então era um pouquinho mais dentro da parte técnica, mas não era um desenvolvedor. Mas já era um passinho fora ali do que você estava procurando. No máximo eu ia pro cliente da DocSign para desenvolver pro cliente, mas não... Entendi. Não exatamente... E por que você contou essa história? Onde é que você quer chegar com isso? Essa história é para falar que no fim de 4 entrevistas em inglês com só americanos, eu falei, não, tá bom, inglês funciona. Dá pra falar, eu posso aplicar para qualquer vaga. E se eles não gostarem do meu inglês, eles que me tirem. Mas eu vou fazer a entrevista. E na época, foi ali, já numa época boa da pandemia, onde eu jogava o currículo, vinha uma proposta. Então, eu jogava o currículo em algum lugar, o RH entrava em contato. Então, de proposta era um contato, né? Um contato, para participar do processo seletivo. Para participar do processo seletivo. Tá. Mas o que aconteceu é que no LinkedIn pingou lá uma pessoa, falou assim, quer participar aqui de uma entrevista? Ou seja, nesse tempo você já recebia muitos contatos via LinkedIn. Isso, porque meu perfil já estava em inglês, então eu já recebia vários Estava chamando a contatos. atenção, legal. E aí um RH de uma consultoria, que é a consultoria que eu estou até hoje, me mandou um oi, quer fazer a entrevista aqui. Na época não tinha malícia de perguntar range de salário. Falou, quero, mais uma aula de inglês. Então, vamos lá. O que aconteceu foi que era um RH muito, vamos dizer, de certa forma, despreparado. Ele fez um checklist, tipo, você sabe React, você sabe Ruby? Sei. Você sabe tal coisa? Sei. Então tá bom, vou marcar a entrevista técnica. Fiquei 5 minutos na entrevista. A entrevista não sabe se foi bom ou ruim. Não sabe se foi bom ou ruim. As mais rápidas são as piores. Porque você não sabe o que aconteceu. Aí eu saí da entrevista e falei, nossa, mas... Que estranho. Eu não sei se eu tava despreparado, era ela, porque durou 5 minutos. Mas o pior é que teve um tempo que tava faltando recrutador também. Sim, E acabou havendo uma migração de carreira e formação de novos, e durante algum tempo eu presenciei isso. Eu acho que a regra da empresa era assim... Era sopa de letrinha que a gente chamava. Faz aqui, tem essa lista de coisas. Se eles falar que sabe isso, a gente passa pra entrevista técnica e a pessoa da entrevista técnica se resolve. É uma espécie de algoritmo pra tentar tinha que filtrar de alguma forma, né? Era muita gente nessa época tentando também. Aí o que aconteceu? Beleza, passei nessa etapa, ela me mandou um e-mail falando pra eu fazer outra entrevista no outro dia. Marquei a entrevista técnica. Como é que era a entrevista técnica? Isso é importante. Então, cheguei lá no horário, olhei pra entrevista, entrei na call, ninguém entrou. Puxa. Fiquei lá uns 20 minutos, ninguém apareceu. Esqueceu de você. Aí mandei mensagem pra ela, a pessoa aqui que ia fazer a entrevista técnica não apareceu. Desculpa, tudo mais, eu vou ver se ele consegue fazer daqui 2 horas. Pode ser pra você? Pode. Tava disponível. Tava disponível. Aí entrei, depois de 2 horas ele entrou. A entrevista técnica dessa empresa foi muito tranquila, foi realmente perguntas de Ruby on Rails. Então era se você conheceu ou não a tecnologia. Se eu conhecia ou não a tecnologia e os problemas que a tecnologia tinha. Então, basicamente, não vou entrar muito a fundo da tecnologia, mas era saber se eu sabia os problemas comuns da tecnologia. Então não teve nenhum tipo de pegadinha, não tentaram puxar seu tapete, digamos assim. Nada, nenhum tipo de pegadinha, perguntas bem diretas assim, de que quem sabe Ruby on Rails, sabe os problemas, conseguiria responder. Entendi. Justo. E, querendo ou não, tinha muito tempo de Ruby on Rails, então eu sabia já tranquilo, todas as perguntas, né? Pô, bacana. E aí, teve resposta? Demorou essa próxima etapa? Então, aí o cara no final falou, você foi muito bem, pra mim tá tudo certo, vou passar pros diretores aqui, que pra mim pode te contratar. Aí eu olhei e falei, tá, mas já vai pro diretor, tipo assim, rápido desse jeito? Tem mais nada faltando? Tem mais nada. Aí... Até então você não tinha conversado nada de salário? Nada, não. Você imaginava que ia ser alguma coisa melhor do que você já tinha? Melhor do que eu tinha, sim, porque ia ser em dólar, mas eu não... Eu sabia, sim. O que aconteceu? Meu irmão entrou numa vaga, eu acho que ele entrou numa vaga por 4.000 e poucos dólares. Então eu sabia que eu queria, entre isso, um pouquinho mais, porque... Pelo menos você estava dobrando o salário ali de forma instantânea. Exato. Não, já era ótimo, na verdade. Aí nisso, acabou a entrevista, o RH já mandou mensagem. O diretor quer falar com você hoje 9 horas da noite. Cara, no mesmo dia?
No mesmo dia. É interessante, né? Não foi 9 horas, foi mal. Foi 7 horas da noite. Caramba. Então eu acabei a entrevista tipo 5 da tarde e eles marcaram a próxima 7 da noite. Então, normalmente quando a pessoa tá avançando, indo bem, acaba sendo mais acelerado. Em um curto espaço de tempo. Então isso é um ótimo sinal. E aí, como é que foi segurar a ansiedade até a noite? Aí entrei 7 horas na cal e o diretor não entrou também. Nossa, era a segunda vez já. Aí eu falei, cara, tá muito estranha essa empresa. Tipo, comecei, não, deve ser golpe, cara. Não faz sentido. Eu tô passando as etapas sem fazer basicamente nada. E eles ainda, tipo, não tá entrando na cal? Qual o sentido disso? Aí mandei mensagem no PRH, ele não apareceu e tudo mais. Ele disse que tava no aeroporto, que vai chegar não sei onde, se pode ser 9 horas. Aí eu falei, tá bom, 9 horas então. Aí 9 horas entrei. Só pra ganhar dólar? Aí 9 horas entrei lá de novo na cal, aí ele, então, o cara gostou de você, eu acho que eu tenho 2 projetos que eu posso te colocar, tudo mais, quanto você quer? Aí na hora eu... Opa! Eu tava esperando essa pergunta, tava esperando você me dizer. Pra eu poder falar o máximo. Aí eu falei, na hora eu falei, $5 mil. Pô, $5 mil já tava, a gente tava falando aqui, 25 mil já. Aí eu falei, $5 mil, o cara na hora aceitou, tipo, nem pensou, não falou nada, falou, tá bom, tudo mais, quando você pode começar? Era tipo, dia 20 de... acho que de agosto, alguma coisa assim, 21, 22 de agosto. Aí falei, posso começar nisso no mês que vem. Tá, tinha uns dias aí. Tinha uns dias, na época eu nem sabia direito que CLT eu teria que cumprir um prazo ou não. Achou que era só startup aí. Achei que era só dar o tchau e acabou. No fim foi, mas tem um trâmite a seguir. Tem um trâmite que poderiam ter me cobrado e não cobraram, que foi o que eu falei, a vantagem do meu time ser um time bem estruturado, que eu estando lá ou não precisava me segurar, porque sim. Todo mundo fazia o trabalho de todo mundo no fim. Aí eu falei, tá bom, $5 mil, pá. Ele falou, vou te mandar o contrato. Opa, aí eu falei, tá bom. Só que eu saí da entrevista, tipo assim, velho... Tá estranho? Tá muito estranho. Eu acho que tô caindo num golpe. Você não tá acreditando? Eu não posso pedir demissão sem saber que a empresa existe. Aí eu falei pra minha esposa, cara, eu passei numa vaga hoje. Porque ela tava em algum lugar, tinha algum happy hour, alguma coisa. Eu passei numa vaga. Como assim você passou numa vaga? Você acabou de fazer entrevista? Mas falaram que vão me contratar, que vão mandar o contrato. Aí ela, tá bom, mas tá certo isso? Eu falei, não sei. E chegou esse contrato mesmo? Então, aí eu nunca ouvi falar da empresa. Então, tipo assim, pra mim, comecei a procurar no LinkedIn brasileiros que trabalhavam lá ou qualquer pessoa. Procurei, achei um cara, mandei mensagem no LinkedIn pra ele. Oi, eu fiz uma entrevista na empresa hoje e já querem me contratar, achei muito estranho. A empresa existe de verdade? É séria? Aí ele falou, então eu tô aqui há 3 meses, me pagam direitinho, mas eu tenho um amigo que tá há 2 anos e nunca teve problema nenhum. Pô, tá ótimo, né? Aí eu falei, então tá bom. Isso é uma das coisas que a gente faz, né? Olha assim, já vai olhar se tem brasileiro e pedir referência pra ver se é verdade. Se vale a pena, né, o negócio. Não, na época não foi nem pra ver se valia a pena, foi pra ver se existia, se não tava... Igual hoje em dia tem alguns golpes, né, rolando de galera que... Sim, tem um pessoal que acaba vacilando, a gente vai chegar lá um dia pra comentar aqui também. Caramba, então aconteceu o que você tava querendo. Aconteceu, então... Na hora, tipo, beleza, passei, não quero mais saber de entrevista nenhuma, cancelei todas as outras entrevistas, o salário tava dentro do que eu queria, fui lá no Gympass, falei, olha, passei numa outra vaga, quero sair, aí a galera, mas tem alguma coisa que a gente pode fazer? Aí eu falei, olha, eu vou receber 3 vezes mais do que eu recebo aqui, tem alguma coisa que você queira me falar? Aí, não, pode ir mesmo. E aí foi o que muitas empresas sofreram essa saída dos seniors, assim, na velocidade da luz, porque se a gente lembrar, der uns passinhos atrás para lembrar até de algumas pessoas que passaram por aqui já o podcast, e o tal do grupo, que o pessoal começou... Tal do grupo. Um conseguiu, efeito manada, todo mundo tentou desesperadamente, um atrás do outro. Eu lembro que eu acho que ainda demorei um pouco, não foi? Na época você era o que menos acreditava. Eu falava, não, isso é mentira, isso é conversa, essas empresas não existem. Você só foi na Vera quando eu e meu irmão entramos em alguma empresa americana. Mas esse é o segredo, você tem que ter alguém que vai pra servir a gente chama boi de piranha. Alguém tem que ir primeiro lá testar o negócio. Se alguém fosse tomar um golpe, é isso mesmo, né? Mas beleza, aí você entrou. Aí fiquei esperando o contrato.
No outro dia, recebi o contrato. E aí, quando o contrato chegou, como é que você avaliou ele? Tinha alguma coisa estranha? Era um contrato muito simples, nada... 2 páginas, eu acho, nada especial. Perguntava meus dados, falava algumas informações, falava que eu não posso trabalhar, porque como é uma consultoria, que eu não podia trabalhar em nenhum cliente deles por 1 ano, depois que eu saísse da empresa. E o salário, e que eu tinha só, uma coisa que hoje é ruim na empresa, é que eu tenho só 10 dias de férias. 10 dias o quê? Úteis? 10 dias úteis, que no fim dá 2 semanas. No ano. Isso aí é um negócio ruim mesmo. Comparado se a gente pensar que tem pelo menos um mês ali no decorrer de 1 ano. Isso. Agora, beleza, você assinou o contrato, seguiu, e aí, como é que foi? Já foi começar a trabalhar, já virou o mês, já foi lá trabalhar? Virou o mês, já dia 1º comecei a trabalhar. Aí comecei a trabalhar, entre aspas. Entrei e descobri que eu ia ser alocado em algum dos clientes dele. Então, eu comecei a fazer outra bateria de entrevista. Putz. Só que agora pelos clientes da empresa. E foi quando eu fiquei meio nervoso, porque eu falei, putz, tive uma entrevista muito fácil, mas e agora? Como é que vai ser, pancada, né? Por sorte, eu fiz uma entrevista que não foi muito bem e fiz uma segunda que o cara gostou de mim e já me chamou. Então eu fiquei, acho que 1 semana ali meio que... Na verdade não foi nem 1 semana, uns 3 dias meio que em stand-by ali sem fazer nada. E aí já entrei num dos clientes. Esse é o rito tradicional da consultoria, né? Alguns clientes, quando contratam a consultoria, eles pedem para avaliar os desenvolvedores e basicamente você é submetido ao mesmo processo que o funcionário full-time. Sim. E quando o processo é fácil, eu acho que a gente fica chateado, fala, por que eu vim pelo outsourcing? Exatamente. Não, mas nesse caso era basicamente todo mundo era do outsourcing, então não tive esse problema. Show! Então você conseguiu negociar o salário, conseguiu entrar na empresa, conseguiu ser alocado num cliente. Minha nossa história, olha quantas etapas. Finalmente começou a trabalhar. Finalmente comecei a trabalhar. E aí, o trabalho era mais fácil, era mais difícil? Você sentiu que faltou alguma coisa? Da minha vida. Você usava inglês mesmo todo dia? Falava com quantas pessoas? Eu tinha 3 deles por semana, que dava entre 15 e 30 minutos. Isso é uma das primeiras coisas lá fora, galera, não fica fazendo deles. Basicamente, 3 deles. A empresa que eu entrei, que é a Rockstar Coders, eu não falava com ninguém, então eu só falava com o cliente. É muito comum, o outsourcing ele meio que te joga e você vive o cliente lá. E o cliente. E dentro do cliente era muito tranquilo. Eram tarefas, sprints, essa semana você tem que fazer isso. Se você acabava em 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas, ou demorava 1 semana, de certa forma o problema era seu. Então você que já tinha passado por uma startup, tido a sua própria empresa e até trabalhado numa unicórnio como a Gympass, o que você sentiu de mudança de ambiente? Era mais tranquilo? Era mais difícil? Dentro de casa eu tinha tempo para tudo. Era muito mais tranquilo, porque eram tarefas... Primeiro que não tinha essa história do microserviço, Kubernetes e tudo mais. Não tinha essa infraestrutura toda. Era um projeto Rails, monolítico, acabou. Era só aquele projeto. E eu era só back-end na época. Então eu só fazia o que estava documentado do front-end para o back-end fazer. Então, basicamente, pegava task, sprint, 1 semana para fazer, executava. E era o que estava dentro da sprint, era para a gente executar. Então, esse foi o grande sucesso ali que resolveu. Então, você aumentou o salário para trabalhar menos na prática. Foi o susto. Então, foi assim, eu fiz uma entrevista em 1 dia. Um dia, tirando a RH, 1 dia. Fui contratado. Entrei numa empresa que eu achei que, tava ganhando mais, eu ia trabalhar muito mais. E eu comecei a trabalhar muito menos. E aí, essa empresa você está até hoje. E tem quanto tempo já que você está trabalhando nela? Então, aí o que aconteceu? Como eu fui para o cliente, então eu estava realocado, né? E essa startup que eu estava alocado, acabou que depois de 6 meses, ela fechou também. Caramba! Então eu voltei para o que a gente chama o pool, né? De devs da empresa. Que fica à disposição esperando uma nova oportunidade ali. Então eu fiquei 6 meses lá, no final do ano ali, em dezembro, a startup fechou e falaram pra gente, vocês ficam aí do final do ano, pegam uns dias de férias, e eu peguei férias, mais o que eles deram, e depois a gente vai ficar esperando pra realocar vocês. Que é a hora que bate um certo desespero, né? Você não sabe bate um certo desespero. Na época, o que aconteceu também, né? Antes de acabar a empresa, a startup, os dados eram muito abertos.
Então, tinha o Notion lá com todas as informações da empresa, então era muito aberto a startup. E eu descobri quanto que a startup pagava. E quanto que ela pagava? Quanto ela pagava para um desenvolvedor back-end. Só tinham 4 desenvolvedores back-ends e eu estava dentro desses 4. Ela pagava $160 mil por ano. Nossa, ela pagava o preço de um... E eu ganhava 60 na época. A empresa ganhava um pouco muito em cima de você. Um pouco muito. Então, quando chegou ali em dezembro, eu falei, tá, descobri, quer dizer que ela tem muita margem para me pagar um salário melhor. Isso, você sabia, até já ter sido empreendedor. Sim, já sabia. Ó, você tinha que dar uma margem para a empresa. Eu tô entregando o que eles querem, o cliente não tem nada a reclamar de mim. Eles me aceitaram muito fácil quando eu pedi o salário que eu pedi. Falei, cara, vou perguntar aqui pra galera como é que vai aumentar o salário. Então você não pensou em trocar de empresa, você pensou, não, tem margem, eu vou... Falei, tem margem, eu vou aqui negociar tá muito aqui. bom, eu vou ficar aqui e vamos... Porque também não tinham aparecido salários ainda de pessoas próximas muito maiores. Porque eu acho que... Tava todo mundo entrando no mercado, então tava todo mundo aceitando essas vagas menores. Que já era pelo menos o dobro do que o pessoal tava ganhando. Tava recebendo. Então eu falei, vou só dar uma chorada aqui porque tem margem, vamos ver o que acontece. Aí perguntei lá, esse approach, vamos chamar tem assim. Algum processo aqui pra eu pedir aumento, alguma coisa? A galera, não tem nada, você vai lá e dá um chute na canela deles e vê se eles aceitam. Então você precisava ser cara de pau. Precisava ser cara de pau. Não dava medo, não? Não, eu sou bem cara de pau nesse sentido de... e como é que sou foi? bem direto nessa coisa assim, não tenho... Fui lá e falei assim, tudo em inglês isso, tudo em inglês, mandei, mas assim, também conversando com o RH num chatzinho no Teams lá. Eu tô achando que meu salário tá abaixo do mercado, tudo mais, eu queria ganhar $6 mil. Então você pediu um aumento assim? Pedi um aumento, tipo, tinha quanto tempo você tava lá? 6 meses? 3 meses. Meu Deus do céu! 3 meses, porque eu entrei em setembro e fui pedir um aumento em dezembro. Aí me mandaram lá, tá bom, a gente vai olhar aqui, vamos avaliar e tudo mais. Passou uns dias, eles falaram, beleza, foi aprovado seu aumento, mas só entra porque a empresa pagava 15 dias depois do final do mês. Então eu ia esperar, eu ia receber o aumento em janeiro. Dava 45 dias no tempo corrido. Eu ia receber o aumento em janeiro, mas só ia receber mesmo o salário na conta no meio de fevereiro. Tá bom. Nisso, fiquei feliz, né? Falei, aumentou, tudo mais. Foi fácil? Foi fácil. A startup fechou. Aí eu falei... Não, porque isso foi no meio... Eu pedi antes da startup fechar. Sim. Então, ali em dezembro eu pedi e a startup fechou. E aí eu falei, putz, tô sem emprego, entre aspas, dentro da empresa. E custando mais caro agora. Custando mais caro. Comecei a ficar preocupado. Mas falei, não, tá bom, se der alguma coisa errada, a gente procura emprego. Sim. Vamos começar de novo. Sim. O que aconteceu foi que eu fiquei, no fim, sempre, sem ser realocado, em janeiro e em fevereiro. É um período que, de certa forma, tá tudo meio devagar ainda, né? Então eu fiquei 2 meses, entre aspas, de férias. Eles pediram assim, o que você quer estudar? Me deram um cursinho, pagaram um cursinho de React. Você estava ganhando $6 mil pra estudar? Pra estudar. Fiquei 2 meses Meu Deus. estudando. Falei, aí o que aconteceu nisso é que a empresa tem 2 pilares. Então um pilar é o outsourcing e o segundo pilar é a fábrica de software, que a gente chamava aqui no Brasil. Lá eles chamam de agência, mas fábrica de software. Sim. Traz o projeto interno e faz dentro da empresa. Alguém viu meu perfil lá, que eu estava esperando uma vaga, gostou de mim, conversou comigo e me trouxe para um projeto da empresa interno que ia começar. Sim. Não interno porque era um cliente, mas era dentro da fábrica. Eu comecei esse projeto, foi super bem, comecei a ficar mais famoso. Então eu virei meio que o braço direito do Tech Lead, que estava tomando conta de vários projetos. Então não é exatamente Tech Lead, lá funciona como um PM, um Product Manager. Ele lida com 5, 6, 7 projetos dentro da empresa. Então acabaram colocando as bombas e ir resolvendo. Isso, eu entrei dentro de um cliente fixo, mas toda hora que pingava algum projetinho, aqui eu preciso dar 3 horas, fazer uma tarefa, começaram a me pegar para fazer esse serviço. Sim. Então eu era o tapa-buraco, de certa forma. Mas você não estava reclamando, estava ganhando que pediu, não foi? Não estava reclamando, mas aí o que aconteceu foi que eu comecei a trabalhar mais do que eu trabalhava dentro da outra startup. Aí começou a não valer a pena. Não é que não começou a não valer a pena, até porque
quando você está muito ansioso também, mas ansioso dentro do trabalho, não é uma coisa legal, porque você está lá meio que 8 horas por dia olhando pro computador, por mais que às vezes você faça outras coisas, você não tá indo na academia, você tá preocupado de alguém te chamar. Sim, aí é ruim também, você não tem uma rotina, não sabe como é que tá o fluxo de trabalho acontecendo. Eu trabalho 2 horas por dia e depois eu faço o que eu quiser. Tipo, eu trabalho, mas sei lá, alguém pode me chamar, pode me mandar. Você tinha que ficar à disposição, que eu acho que é o pior caso, né? É, o pior caso. Tipo, eu não tô fazendo nada, mas tô aqui de plantão, entendeu? Sim. E aí eu comecei a trabalhar mesmo e tipo, eu gosto de trabalhar. Então, assim, quando tem um desafio novo, eu gosto de trabalhar. Então eu fazia as coisas, tudo mais, resolvia os problemas e comecei a ficar... Mas nunca você precisou trabalhar mais de 8 horas por dia, ele dava pra ter uma jornada tranquila. Não, eles nem deixavam. Caramba, então tem alimentação. Porque como era cliente que pagava, então todas as horas que eu coloco naquele projeto, o cliente tem que saber e tem que estar aprovado. Assim. E a galera da hora extra aí, ó, tem que se programar melhor. É isso. Caramba. Então era uma coisa muito boa na empresa que eu não podia fazer hora extra. Se eu fizesse hora extra, eu conversava com o meu manager que eu ia fazer hora extra e eu ia tirar horas de outro dia porque... Então você teve... Essa é a vivência, é o seu dia a dia que você tem até hoje. Essa é a vivência que eu tenho até hoje. E o que mudou aí desse último tempo pra cá? Você conseguiu subir mais salário ainda? Te deram mais projetos ou acabou entrando num... O que mudou? Quando eu ganhei lá $6.000, falei, tá ótimo, vou ficar aqui tranquilo mais uns 6 meses. Passou 6 meses e eu já comecei a ver o movimento do mercado da galera ganhando mais. Então é importante sempre estar acompanhando o que está acontecendo. O mercado. Então, cara, você tá LinkedIn aberto, você tá recebendo proposta, você vai olhar o que a galera tá fazendo. O inglês foi melhorando nesse tempo, então... Primeiro eu tinha só 3 deles, então eu falava 3 dias, eu falava inglês 15 minutos. Depois não, comecei a ter um manager, outras pessoas, outros projetos, comecei a falar mais inglês, então o inglês foi melhorando. Então você que começou bem travado no speaking, ganhou a fluência necessária para a profissão. Ou pelo menos a confiança. Acho que o mais importante é que eu ganhei a confiança, então não é, por exemplo, hoje eu vou numa entrevista, eu não fico mais nervoso por falar inglês. Tranquilo. Pra mim já é uma coisa normal hoje. Entendi. Inglês às vezes hoje eu até penso alguma coisa em inglês, ou tipo, tô pensando, respondo alguma coisa em inglês. E hoje, como é que você tá? Qual é o trabalho que você desenvolve hoje? Então, hoje passou 6 meses do primeiro aumento, fiquei lá uns 2 meses de férias, passou 6 meses disso, eu falei, o mercado estava se movimentando, falei, vou jogar aqui que eu quero ganhar mais. Aí eu mandei lá para RH, não sei o que, tô feliz aqui, mas estou recebendo muitas propostas de fora, queria continuar, o que vocês conseguem fazer? Aí ele falou, quanto você quer receber? Eu falei, tô procurando alguma coisa perto dos $100.000 por ano. Então você já foi lá... Já foi lá em cima. Aí ele, então, agora não... Isso porque você sabia da margem que tinha pra... Sabia da margem já. Na verdade, eu não sabia da margem da fábrica, mas eu sabia da margem do outro lado. Então eu imaginei que fosse próximo. Entendi. Ainda dava pra todo mundo ficar feliz com essa história. Dava pra todo mundo ficar feliz. Sim. Fui lá, falei isso, aí ele, passou um tempinho, uma semana eu acho, ele respondeu, não consigo aumentar pro que você quer, mas vou aumentar pra 6.750. Já é alguma coisa? Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, mas eu vou ficar olhando carinhosamente seu desenvolvimento aqui pra gente ver o que faz. Sim. Beleza, aumentou, aceitei, fiquei feliz, mas não foi perto do 100, então na época eu nem sei quanto dá 80. Dá 80, alguma coisa. 80, você deu uma caminhada bem razoável, mas ainda nessa época... Todo mundo... de 60 para 72, ali para perto de 80, queria chegar ali pelo menos no 100, que era o tão sonhados... Que era a meta inicial, né? De todo mundo querendo chegar lá. Alguns chegaram até mais rápido, outros mais... O pessoal já foram direto para isso, mas alguém teve que entrar antes para tentar e testar. Ver o terreno, né? E aí, você conseguiu no final? Você conseguiu passar dessa barreira, digamos, essa meta? Então, o que aconteceu foi... Passou, desse dia que eu pedi o aumento, passou os 3 meses... nesse meio de campo eu casei e tudo mais, tinha já dado um tempo porque eu ia casar, tava resolvendo o casamento. Quando acabou o casamento eu falei, chegou o momento de pedir de novo, porque se eles não quiserem eu vou voltar pro mercado para aplicar para vaga. O que aconteceu foi que na época, como eu estava na fábrica, eu estava trabalhando direto com o vice-presidente da empresa em alguns projetos. Então, na hora que eu pedi, falei, lembra que você falou que ia olhar tudo mais? O que você consegue fazer aí?
Aí o cara falou, vou conversar aqui, vou perguntar. Passou 5 minutos, ele mandou, então tá aprovado esse aumento. Você acreditou nisso? Aí eu, tá bom, tá fácil, né? Caramba! Aí... Vocês estão vendo isso aí? Cara, impressionante, cara, muito cara de pau. Aí ele aceitou, aceitei, pronto, mandou o contrato e é a faixa salarial que a gente tá hoje. Que é o que você falou assim, a meta que eu queria atingir. Era a meta que eu desde queria então. atingir desde então. No próprio mercado americano, assim, os $100 mil é um marco para eles bom, né? Sim. Não para tecnologia, tem salários muito maiores que isso, mas no mundo, pro americano, $100 mil é um salário muito bom, né? Caramba. E o que mudou na vida pessoal nesse meu tempo? Porque o salário vai aumentando, muda o dia a dia ou não deu tempo, a correria não deixa? Do dia a dia eu acho que muda assim, acho que você começa a ganhar muito mais, você começa a ter mais luxos na vida, né? Então essa é uma coisa muito boa. Dinheiro deixa de ser sua preocupação. Não é mais você não precisa ter problema com dinheiro hoje. É mais a solução do que a preocupação. E acho que eu nunca dei um passo muito grande assim de esbanjar dinheiro ou algo do tipo. Sou bem controlado nesse sentido. Bacana. Agora, para a gente já meio que concluir aqui, quais são os requisitos essenciais para quem quer chegar aos $100 mil ano como desenvolvedor? Hoje, o inglês, obrigatoriamente. E a segunda é um currículo, é uma história, vamos dizer assim, um storytelling da sua vida. Então... Sua vida profissional, no caso. Sua vida profissional, exatamente. Não necessariamente você vai receber como júnior um salário desse, é bem difícil, mas você tem que ir passando ali 1 ano, 2 anos, 3 anos e seguindo, júnior, pleno, vai ganhando confiança, querendo ou não, tem muita gente entrando no mercado achando que é sênior, fez um cursinho básico ali, já acha que é sênior, quando você vai apertar essa pessoa, ela sabe muito pouco. E ter experiências diferentes em empresas diferentes, então ir da startup pequena para fazer tudo até a big tech do mercado, então isso é muito importante. E basicamente esse é o currículo, você montar um currículo decente, bem feito, treinar muito lead code, código, projeto, aplicar para todas as vagas que você vê, faz as vagas, independente se você acha que vai passar ou quer passar ou não quer entrar na empresa, faz a vaga, faz a entrevista, vê o que acontece, cada entrevista é uma experiência diferente. Até hoje eu faço entrevista, então é uma coisa que você tem que manter para ficar sempre, eu estou vendo o movimento do mercado e eu posso seguir nesse mercado ou não. Justo, é um bom jeito de se manter atualizado, né? Sim. E saber quanto que tá valendo. Cara, sensacional, prazerzão estar aqui com você hoje. Conhecer a história do Murilo Zafalon, desenvolvedor back-end e especialista em Ruby on Rails aqui, ó. Esse foi o episódio 6 do Dev de Sucesso. Valeu, galera! Valeu, Ian. Foi muito bom estar aqui. Valeu, tchau, tchau.